Tá difícil para você se concentrar ou estudar? Você não consegue focar nos estudos para uma prova ou para um concurso importante e fica o tempo todo voltando para aquela rolagem infinita das redes sociais? A memória já não é mais a mesma? Será então que não é o caso de tomar alguma coisa para melhorar a sua concentração? Afinal, parece ter bastante gente fazendo isso. Se eu disser que um dos medicamentos que mais cresceu em vendas em 2022 foi um tipo de anfetamina, você acredita? E se eu disser que é um remédio indicado para transtorno de déficit de atenção, ou TDAH, que as pessoas usam como estimulante para melhoramento cognitivo? Agora começa a fazer sentido? Drogas de estilo de vida, ou doping cerebral, ou psiquiatria cosmética, ou ainda melhoramento cognitivo são alguns dos nomes para a mesma tendência. Usar medicamentos que foram desenvolvidos para tratar transtornos psiquiátricos, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para produzir mais. O que é uma moda que ganhou muita força entre trabalhadores de vários setores, profissionais de saúde, do mercado financeiro, estudantes universitários, concurseiros, pessoas saudáveis que supostamente não possuem transtornos psiquiátricos, pelo menos diagnosticados, mas querem os benefícios. Esse tipo de medicamento segue a mesma tendência de aumento de vendas de outros como opioides e o Ozempic e até antidepressivos, por uma combinação de fatores que fala muito sobre o nosso estilo de vida moderno e o estado de saúde coletivo. Por que isso está acontecendo e a quem isso interessa são algumas perguntas que a gente vai tentar entender neste vídeo aqui. Uma reportagem da Piauí de 2022 mostrou a existência de um mercado clandestino em torno do Venvance, que é um medicamento para tratar TDAH e compulsão alimentar que chegou a faltar nas farmácias enquanto alimentava o comércio em redes sociais e grupos de mensagens em aplicativos como o Telegram. É difícil de ter uma ideia do tamanho e do quão espalhada é essa onda, já que no Brasil é ilegal comprar medicamentos como a Ritalina sem prescrição médica, mas ainda assim, pesquisas indicam um uso de substâncias assim com o objetivo declarado de aumentar a capacidade cognitiva. Estresse, cansaço, otimização do tempo e falta de memória são alguns dos motivos que foram levantados pelos estudantes para justificar o seu uso. Esse uso sem prescrição para condições que não precisariam ser corrigidas e sim para ter um ganho de função não é exclusivo dessas drogas. O Valium mostra como um medicamento importantíssimo para tratar o sofrimento de inúmeros pacientes de transtornos psiquiátricos foi transformado em uma droga de consumo mais popular. No início dos anos 1960, ele foi aprovado para lidar com questões de ansiedade, mas sem muita rigidez, com poucas restrições de uso. Enquanto outros calmantes eram vendidos para pessoas com transtornos graves, o Valium era promovido como um tratamento mais leve, que não seria viciante e que ajudava com os picos de ansiedade causados pela correria da vida moderna. O que fez dele um sucesso, principalmente entre as donas de casa nos Estados Unidos, algo que foi até eternizado em uma música pop pelos Rolling Stones na canção Mother's Little Helper, de 1966. O Valium foi o medicamento mais prescrito nos Estados Unidos entre 69 e 82 e o primeiro a atingir o patamar de $1 bilhão em vendas. Só que essa imagem construída de um remédio menos agressivo, sem efeitos colaterais graves e sem o risco de dependência era mentira. Em estudos conduzidos com o tempo, ficou claro que o Valium causava dependência, e a fabricante do remédio, uma hora, aceitou que ele fosse submetido a um processo controlado de prescrição. A estratégia de marketing do Valium foi pensada e desenvolvida por um sujeito chamado Arthur Sackler, que se tornou mais conhecido recentemente como o patriarca da família que era dona da Purdue Pharma, que promoveu a venda indiscriminada de medicamentos opioides altamente viciantes como o Oxycontin, seguindo a mesma receita de dizer que eles não provocariam dependência. O resultado foi a epidemia de opioides nos Estados Unidos, na qual já morreram mais de 645 mil pessoas desde os anos 2000. Esse é um caso extremo que o pessoal do podcast Ciência Suja conta no episódio só sobre opioides, que você pode conferir no seu tocador de podcast favorito ou aqui mesmo no YouTube, então aproveita para visitar.
Além dessa estratégia de maquiagem farmacêutica para convencer pacientes e profissionais de saúde que alguns medicamentos são mais seguros do que realmente são, ainda tem um outro grande fator que também contribui para o sucesso de vendas recentes, que é o aumento do número de diagnósticos de quem precisaria de um tratamento. Um aumento que pode refletir causas reais, como os índices crescentes de diabetes e obesidade que movimentam a prescrição de drogas como o Ozempic, ou pode refletir uma flexibilização no que seria o critério de diagnóstico de quem precisa do tratamento e quem busca isso. O Ciência Suja também tem outro episódio com histórias sobre como manuais de psiquiatria vêm sendo criticados por especialistas por flexibilizar as definições de alguns transtornos e criarem outros, o que acaba contribuindo para aumentar o uso de medicamentos em geral. O manual, que é publicado e atualizado periodicamente pela Associação Americana de Psiquiatria desde 1953, que é conhecido como DSM, que é a sigla em inglês para Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é o mais famoso deles. Atualmente o DSM está na 5ª edição, o DSM-5, lançado em 2013, e os críticos dele dizem que essa última edição ajudou a normalizar a medicação, ou melhor, a medicalização atual, fazendo mudanças que ampliaram os diagnósticos e até criaram novos transtornos que têm sintomas mais sutis, difusos, que poderiam ser confundidos ou até considerados como sensações ou sentimentos normais, no sentido de serem comuns ou corriqueiros para muita gente. Um dos principais críticos é ninguém menos do que um dos criadores das edições anteriores do manual, o Allen Francis, que é um psiquiatra e professor emérito da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele trabalhou na criação do DSM-3 e foi o diretor da equipe que escreveu o DSM-4. O Francis diz que alguns comportamentos e emoções estão sendo convertidos em condições atípicas por causa de categorias diagnósticas que são frágeis e por laudos muito apressados. Por exemplo, segundo ele, o DSM-5 afrouxou os critérios que ajudam a definir o TDAH. No livro dele, Fundamentos do Diagnóstico Psiquiátrico, o Francis faz uma crítica bem pesada ao DSM-5 e diz que ele, abre aspas, sofre a infeliz combinação de ambições excessivamente elevadas e de uma metodologia frouxa, fecha aspas. Ele fala que o manual tinha uma esperança de promover um avanço revolucionário na área da psiquiatria, só que em vez disso acabou produzindo um resultado triste porque não é, de novo aspas, nem seguro, nem cientificamente correto. Aí ele cita exemplos do transtorno de compulsão alimentar, do transtorno neurocognitivo leve e transtorno disruptivo da desregulação do humor, afirmando que se esses diagnósticos não forem usados com moderação, abrindo aspas de novo, milhões de pessoas essencialmente normais serão mal diagnosticadas e submetidas a tratamentos potencialmente danosos e a estigma desnecessário. Simplificando bastante para dar uma ideia de como manifestações desses transtornos podem ser confundidas com comportamentos que são bem comuns, a compulsão alimentar seria a ingestão de mais comida do que é o esperado numa determinada circunstância ou não ter muito controle sobre a ingestão de comida. E o transtorno disruptivo da desregulação do humor é uma condição infantil que tem entre os sintomas raiva intensa, irritabilidade e mau comportamento. Ou seja, são situações que podem acontecer mesmo por quem não passa por um transtorno de fato. Mas agora, essas pessoas podem ser diagnosticadas e medicadas, e pessoas aí incluindo crianças. Claro que aumentar o espectro de um diagnóstico não é necessariamente uma coisa ruim. Se tem uma condição que causa sofrimento, não dá para deixar de buscar e conseguir ajuda, especialmente em casos onde essa condição pode ser bem tratada. É muito importante ter acesso ao melhor tratamento possível quando você tem, de fato, uma condição psiquiátrica. Só que a quantidade de transtornos diagnosticados hoje supera as projeções iniciais da Associação Americana de Psiquiatria demais. Tem algo que parece que está errado mesmo. Como Allen Francis aponta no Fundamentos do Diagnóstico Psiquiátrico, houve um aumento de 20 vezes no transtorno do espectro autista, a triplicação do transtorno de déficit de atenção / hiperatividade, o TDAH, e a duplicação de transtornos bipolares. Da população dos Estados Unidos, 20% estão tomando medicamento psicotrópico, 7% estão dependentes de um e overdoses com medicamentos legais agora causam mais internações em serviços de emergência do que overdoses com drogas ilegais.
E é aqui que a gente entra num outro ponto que também contribui para o aumento do diagnóstico e do uso dessas drogas, que é um fator que não é fisiológico da nossa condição de saúde, mas sim cultural, que é a disputa pela nossa atenção e outras mudanças. Tem especialistas que apontam, por exemplo, que o problema pode não estar só nos critérios de diagnósticos, mas também na pressa em fazer esses diagnósticos. O Ciência Suja também conversou com psicólogos e psiquiatras que disseram que tem crianças que chegam no consultório com um diagnóstico meio que já fechado pelos pais ou pela escola ou por sintomas que foram buscados na internet ou em leituras de redes sociais. Em uma era onde a gente tem distrações e falta de tempo de cuidadores para guiar a atenção das crianças, é muito mais fácil ter desvios de comportamento, vulgo crianças ativas, que se tornam um problema. E a falta de tempo e treinamento se estende até a equipes de atenção primária. Falta tempo, formação e estrutura para profissionais de saúde que estão na ponta, atendendo essas crianças que não se encaixam na demanda moderna. E aí sobra receita e remédio para conseguir uma solução rápida para questões de saúde mental. Em um mundo onde a gente tem cada vez mais calorias disponíveis e menos tempo e oportunidade de nos exercitarmos, a obesidade é cada vez mais presente. Da mesma forma, num mundo com cada vez mais distrações, como as redes sociais assumindo um papel cada vez mais importante e com formas de entretenimento que estão aí ao alcance dos dedos, ao mesmo tempo em que a gente dorme cada vez menos, se exercita menos e dependemos cada vez mais de atividades mentais, sentimos cada vez mais essa falta de atenção e a necessidade de foco para poder estudar, trabalhar ou fazer quase qualquer atividade. Ou seja, o apelo de drogas que aumentam a nossa habilidade cognitiva só aumenta. E a fronteira entre quem realmente precisa desse tipo de tratamento e quem não precisa, mas aproveita para render mais, é cada vez mais borrada. Só que todo medicamento traz benefícios e malefícios. E muitos desses malefícios só fazem sentido ou só se justificam para quem realmente precisa dos benefícios. Na realidade, um diagnóstico psiquiátrico costuma ser complexo, leva bastante tempo, depende de um bom número de consultas e às vezes até mais do que uma só abordagem para ser fechado. Então não é um vídeo com depoimento em rede social ou um teste de internet que te diz qual transtorno você tem de acordo com qual personagem do ursinho Pooh você se parece, que vai fazer você descobrir que você sempre teve um transtorno psiquiátrico que nunca foi tratado. Em 2015, os dados da Anvisa mostraram um crescimento de 21% na venda de metilfenidato, que é o princípio ativo da Ritalina, no Brasil. O Conselho Federal de Farmácia estima que entre 2019 e 2022 as vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor cresceram 36% no Brasil. A banalização de diagnósticos, prescrição e uso de medicamentos psiquiátricos tem risco, principalmente ligados à dependência. E isso reforça uma tendência de biologizar as questões sociais, como se fosse possível resolver uma busca por sucesso profissional, ou acadêmico, ou financeiro, tomando um remédio, tomando uma pílula, como se tivesse um obstáculo biológico que poderia ser destravado assim com um remédio. Em uma sociedade cheia de privilégios e oportunidades desiguais, mas que diz recompensar o desempenho e os méritos individuais, dá para entender o apelo que tem essa possibilidade de se medicar para conseguir estudar mais, aprender mais, trabalhar mais, render mais ou conseguir aproveitar melhor o tempo e ganhar mais dinheiro. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no seu livro A Sociedade do Cansaço, diz que a sociedade do cansaço, enquanto uma sociedade ativa, desdobra-se lentamente numa sociedade do doping. E é um doping que tem começado cada vez mais cedo. A competição no mundo cada vez mais cheio de empresários de si mesmo gera um sofrimento enorme e tira esse tema da hipermedicalização da vida para fora do que seria só a área dela, de ciência e da saúde. Esse é um tema da vida em sociedade hoje em dia. Esse vídeo aqui é mais uma colaboração nossa com o Ciência Suja, que é o podcast que trata de temas super delicados, onde o crime é contra a ciência e as vítimas somos nós. Essa colaboração tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que além de promover pesquisa no Brasil, também promove divulgação científica e apoia o nosso canal aqui e apoia o Ciência Suja também e essa colaboração entre nós. Se você quiser mais vídeos como esse, aproveita, vai conhecer o Ciência Suja, visita eles no seu tocador de podcast favorito ou aqui no YouTube e aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, assim você recebe os nossos próximos vídeos e o nosso podcast, que é o Não Ficção. Até o próximo. Ó a falta de memória e os engasgos e a falta de agilidade mental
Por quê? Tô precisando de medicamento? Na verdade é um filho, né? E a falta de sono fazendo isso. E dava para resolver muita coisa dormindo um pouquinho mais.